Páscoa. Renúncia? Sim. Morte? Sim. Dor? Sim. Sacrifício? Sim. Mas era necessário, pois somente através do sangue de Jesus seria o possível perdão da condenação do pecado da humanidade e de uma única vez. Porém, tudo seria em vão se não houvesse a ressurreição do nosso amado Jesus. E também a promessa de sua vinda para nos buscar. Isto é o que torna a nossa Páscoa eficiente e completa. Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Infelizmente, a Páscoa de muitos tem estado comprometida, pois até creem, se alegram e choram ao ouvir sobre o Cristo crucificado, ao ouvir sobre o tão grande amor deste para com os homens. Porém, se estes não andam em novidade de vida, e se não estão esperando a volta de Jesus, lamento informar, mas a sua Páscoa, ela não está completa. A morte de Cristo não foi o fim. Ele ressuscitou e em breve voltará para nos fazer estar com Ele por toda a eternidade. Isto é Páscoa. Assim como no Antigo Testamento, Deus instituiu a Páscoa, libertando o seu povo escolhido e o conduziu pelo deserto até herdar a terra prometida, Canaã. Na nova aliança, através do sangue de Jesus Cristo, somos libertos da condenação do pecado. E agora, estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo até a nossa morada eterna com Ele nos céus. A nossa terra prometida. Se você, nesta noite, vivencia esta Páscoa, então, venha celebrar conosco. Pois verdadeiramente somos o povo de Deus, somos seus filhos, lavados, redimidos, santificados e que vão morar no céu. Com vocês, a cantata Páscoa até os céus. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue?
o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos, e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante e agudíssima que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte,
e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego, e quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes. Se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste?
Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu. Ouviu-se o som que dos quatro cantos o vento soprou. Como labareda de fogo, vem como
Você pode encostar a mão no ombro de alguém que está perto de você agora aí, vai. Encosta a mão no ombro de alguém que está perto de você agora aí. Feche os teus olhos com ele, com ela agora aí. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos com ele, com ela. O Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Do jeito que você está, com teus olhos fechados, a sua mão colocada ao ombro desse irmão que está perto de você. Diga para o Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo: eis-me aqui, Espírito Santo. Enche-me de Espírito Santo. Toca-me, Espírito Santo. Envolve-nos, Espírito Santo. Vai dizendo para o Espírito Santo de Deus: aleluia. Ele mover a tua vida essa noite. Ele tocar você aqui essa noite. Aleluia. Oh Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes e enche. Sustenta tua mão lá em cima um pouquinho, por favor, declare: Espírito, Espírito, Pai, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu quero ouvir você declarar: Espírito, Espírito, que desce como fogo, glória, aleluia, e enche-me de novo. Glória, glória. Você pode aplaudir a Jesus. Se você tem a sua Bíblia, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. O Evangelho de Lucas, o capítulo de número 22. O Evangelho de Lucas, o capítulo de número 22. Aleluia! Ele está aqui. O versículo de número 14 diz assim. No versículo anterior diz: indo eles, acharam como lhes havia sido dito,
e prepararam a Páscoa. Versículo de número 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Querido, eu quero que você se assente um pouquinho, por favor. Tanto quanto você, eu quero glorificar a Deus por aquilo que acabamos de assistir. E trazer a você, a partir desse texto bíblico de Lucas, que registra acerca de Jesus, uma reflexão muito importante para nós orarmos. Quando eu olho para esse texto bíblico de Lucas, no capítulo de número 22, a partir do versículo 14, que acabei de ler, eu vejo Jesus fazendo questão de, na noite em que ele foi traído, em que ele estava à mesa com os seus discípulos, partindo o pão, bebendo o cálice, ele faz questão de, nesse texto, mostrar para todos nós fases da Páscoa. Nesse texto, Jesus mostra para nós facetas relacionadas à Páscoa. Perceba comigo, meu irmão, e nós fizemos a leitura aqui juntos, que num primeiro momento Jesus está à mesa com os seus discípulos, e ele estar à mesa com os seus discípulos, partindo com eles o pão e o cálice, mas, sobretudo, comendo com eles do Cordeiro da Páscoa, à mesa com os seus discípulos. Jesus está ali, trazendo à tona a Páscoa como um memorial da libertação do povo de Deus do Egito para a terra prometida. Ali está acontecendo, lembram, é festa pascual, é a festa judaica. A cidade está tomada por este sentimento. As famílias estão reunidas, comendo o cordeiro e participando da Páscoa judaica, relembrando o Êxodo, relembrando a libertação do povo de Deus, o livramento dos primogênitos, o cordeiro morto, o sangue nos umbrais da porta e o anjo passando por cima. Páscoa, passagem, a morte foi vencida, ou seja, não houve a morte dos primogênitos, a libertação do povo do Egito foi realizada, a Páscoa judaica está sendo comemorada. E Jesus está ali com os discípulos, e como todo bom judeu, estava ali comemorando este memorial de libertação do povo de Deus. Agora, perceba que num dado momento, aleluia, há quem diga que nesta mesa
havia sempre um cálice a mais. E neste cálice a mais, que era colocado na mesa, ninguém tocava, ninguém bebia daquele cálice, porque a profecia e a expectativa era esta: quando o Messias vier, ele sim tomará dessa taça, beberá deste cálice, porque este cálice é para quando o Messias vier. E os historiadores vão dizer que quando Jesus está sentado a esta mesa, a taça, o cálice que ele bebe, é o cálice do Messias prometido. É o cálice da expectativa da vinda do Messias. É ele dizendo: eu cheguei. Em mim se cumpre as profecias. É ele dizendo, tanto quanto mais à frente ele diz na sinagoga, lendo o texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregoar liberdade aos cativos. E termina o texto e diz: hoje esta escritura se cumpriu sobre mim. O cálice que Jesus toma é dizendo: ei, está cumprido. E aí ele transiciona, aleluia, para uma segunda face, ou uma faceta, ou uma fase da Páscoa. Porque é aí que Jesus, partindo o pão, oh glória, tomando o cálice, ele vira para os discípulos e diz: agora, aleluia, fazei isso todas as vezes, em memória de mim. Jesus, naquela noite, transicionando com os discípulos de uma Páscoa meramente judaica, da libertação do povo do Egito para a terra prometida, Canaã, ele está fazendo os discípulos colocar na sua pauta, como uma lembrança a ser revivida a todos os momentos, atrelada à nova aliança, que em Cristo agora passa a ser estabelecida. Naquela última ceia, para que os irmãos lembrem, ele falou da cruz. Ele abriu o jogo com os discípulos, ao ponto de Pedro dizer: ninguém vai não fazer isso contigo, nós não vamos deixar. E Jesus disse: você vai me negar ainda, Pedro. Naquela noite, Jesus abriu o jogo sobre a cruz, sobre o Calvário, sobre a morte. Mas ele disse: fiquem atentos, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. De modo que Jesus naquele dia está falando aos discípulos e dizendo a eles que ele morreria, que ele seria traído, que ele seria, no que ele parte o pão, moído, no que ele bebe o cálice, o seu sangue seria derramado, e que a partir daquela cena da última ceia, todas as vezes os discípulos deveriam estar à mesa e fazer isso: partir o pão, beber o cálice em memória dele. Mas tem algo lindo nesse texto, que é quando Jesus diz assim: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Porque quando ele diz isso no versículo de número 16, ele diz: porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra. Onde? No reino de Deus, no reino do meu Pai. Aqui Jesus está
projetando e colocando no coração dos discípulos uma esperança vindoura, aleluia, que está relacionado diretamente à Páscoa. Ele diz: ei, isto que fazemos aqui, a mesa, aleluia, eu desejei muito fazer isso, e sei que nesta terra não mais comerei, não mais beberei, não mais participarei, até que se cumpra, até que se concretize, até que se complete. E ele diz, tomando o cálice, dando graças, repartindo, ele diz: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino, aleluia, de Deus. Jesus disse aos discípulos que nunca mais comeria até que ela se cumprisse. Jesus disse aos discípulos que não mais beberia do fruto da videira até que viesse o reino de Deus. O que é isso, irmãos? O que é que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de uma promessa. A Páscoa somente será completa nos céus. Jesus está dizendo do seu desejo, e o desejo dele é que todos os discípulos sejam tomados por esta esperança. Façam isso em memória de mim aqui. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, até que ele venha, vamos fazer isso, vamos tomar a ceia, vamos participar da Páscoa, a ceia, o pão, o vinho, hoje é a nossa Páscoa, participemos disso em memória, até que ele venha, porque quando ele vier, quando ele voltar, aleluia, e arrebatar a sua igreja, o lindo encontro acontecerá. A mesa estará posta, as bodas do Cordeiro estará acontecendo, e o encontro do noivo com a noiva haverá de completar a realidade da Páscoa. Naquele dia, todos aqueles que creram em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, todos aqueles que, ouvindo a mensagem da cruz, da sua morte, do derramar do seu sangue, e aceitaram a Ele como Senhor e Salvador, e pediram para Ele o perdão dos seus pecados e o nome escrito no livro da vida, naquele dia, todos aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador e entregaram as suas vidas para Ele, estarão participando, estarão lá participando da mesa das bodas, da Páscoa por completo. Estarão bebendo na mesa do Pai, comendo na mesa do Pai. Quando a noiva, a igreja, composta de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, chegar lá, aquele que hoje está sentado no trono, aquele que hoje está sentado à direita do Pai, no trono, intercedendo por nós, que um dia foi a morte, morte de cruz, mas que ao terceiro dia a pedra foi revolvida e Ele ressuscitou.
prometeu aos discípulos e deixou o Espírito Santo com a sua igreja. E o Espírito Santo é o amigo do noivo. O Espírito Santo é o amigo do noivo. O Espírito Santo é o amigo do noivo. Ele está capacitando a igreja. Ele está revestindo a igreja. Ele está preparando a igreja. Ele está dando poder à igreja. Ele está enchendo a igreja de dons e de capacitação. O Espírito Santo foi dado e deixado, aleluia, como amigo do noivo, para nos preparar ao encontro. E Ele vai, Ele vai se levantar do trono. E a Bíblia diz que Ele vai romper os céus e vai vir ao encontro. Ele estará nos ares. E o amigo do noivo, o Espírito Santo, levará a igreja noiva até o encontro com o noivo nos ares. Aleluia! E adentrarão a eternidade, os portais celestiais, para as bodas do Cordeiro e para desfrutar de uma eternidade. Assim como Jesus desejou muito aquela Páscoa com os discípulos, para dizer a eles todo o plano, hoje o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem quiser, tome de graça desta água da vida, e dessa certeza de salvação, e dessa certeza de poder participar no reino do Pai, do cumprimento completo daquilo que Deus começou aqui. A Páscoa, como foi dito no início dessa apresentação, não termina aqui, é para terminar nos céus. Eu tenho certeza da minha salvação, do meu nome escrito no livro da vida, porque eu já confessei a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, e eu sei que eu faço parte da igreja, da noiva, que vai ao encontro do noivo e participará desta Páscoa final lá nos céus. A minha pergunta aqui essa noite é: você que está aqui, queres também, aleluia, ter esta mesma convicção e certeza na tua alma, de que se hoje o teu corpo tombar e Jesus te chamar, você faz parte da igreja que vai morar nos céus? De que se hoje os céus se abrir e o arrebatamento acontecer, porque essa é a nossa esperança, você vai subir com Jesus. Porque quando abrirem os rolos do livro, o teu nome vai estar lá, porque você o confessou como Senhor, porque você creu no seu coração, porque você o reconheceu como Deus e Salvador da sua vida. E quando os livros se abrirem,
o teu nome vai estar lá. Eu tenho certeza que o meu nome está lá. E a semelhança como acontece nos casamentos daqui, alguém faz o convite e você aceita e confirma: eu vou estar lá. E quando você chega para participar do casamento e das bodas, alguém lá na porta olha na lista e diz: yes, o teu nome está aqui, entra para as bodas, entra para as bodas. Hoje eu quero te lançar um convite. Se você nunca aceitou e entregou a sua vida para Jesus, confessando Ele como Salvador e Senhor, se você está longe, até uma vez fez isto, mas o mundo, o pecado, te afastou para longe de Deus, e você sabe que hoje o teu coração está com dúvidas, com incertezas da salvação da tua alma. Esta noite é noite de salvação. E eu quero convidar você que entrou nesta casa e que quer ser o primeiro a dizer: eu quero o meu nome na lista. Eu quero meu nome no livro. Eu quero ter certeza da minha salvação. Eu quero ter certeza de que eu vou participar da festa. Eu quero estar lá. E você entrou nessa casa hoje, e você quer tomar essa decisão. O que precisa fazer, pastor? Levante a sua mão onde você está. Sim, levante a tua mão como sinal. Diga: ei, eu quero esta oração. Porque é só uma oração. Uma oração de um coração que confessa Jesus como Senhor e Salvador. E eu tenho esta notícia boa para dizer a você: o amigo do noivo, o Espírito Santo, já entra na história da tua vida e te prepara para fazer parte da festa. Onde está a primeira pessoa que quer dizer sim para Jesus? Oh, querida, alguém conduz ela aqui, a igreja fica de pé. A primeira pessoa está vindo, onde está a segunda? Alguém vem junto com ela. Aonde está a segunda pessoa? Sim, levante-se do seu lugar agora. Aleluia. Ei, o convite está feito. Você só precisa aceitar esse convite.